Vou agradecer a todos, né, primeiramente, e já vou começar a apresentar. Falar sobre a avaliação do estado trófico da zona costeira e do estuário do Rio Itajaí, trabalho que foi desenvolvido por mim e pelo professor Jurandir, que é o orientador. Trabalho de conclusão de curso de oceanografia. Começar falando um pouco sobre os estuários. Os estuários são os locais onde as águas continentais, através da drenagem continental, elas chegam até os oceanos. Essa definição, e os estuários são muito importantes tanto para a biota quanto para os humanos. Na biota, através da reprodução e também da alimentação, que os animais utilizam os estuários, que são locais com uma elevada produtividade. Em alguma parte do ciclo de vida, vários animais adentram um estuário, ou para se alimentar, ou para reproduzir. E por ter muito material da drenagem continental, os estuários têm muitos nutrientes, que vai aumentar muito a produtividade da zona costeira. Para os humanos também é importante, porque como são locais muito produtivos, eles vão ter bastante atividade de pesca, como por exemplo aqui em Itajaí, né? Tem Itajaí, Navegantes, são polos pesqueiros, tem muita pesca nessas cidades. Também tem muita atividade portuária. Aí, que chegam vários navios. Itajaí, Navegantes, é o maior porto aqui do sul do Brasil. Também a atividade industrial, por exemplo, a Gomes da Costa, aqui no slide, que a indústria de processamento de pescado, e essas indústrias e o porto, eles podem gerar algumas alterações no meio, né? alguns impactos no meio. Também a agricultura, que tem muita agricultura ao redor da área da bacia, né? Próximo ao estuário, e a agricultura ela também capta água do estuário para irrigação, e isso também causa algumas modificações na água que vão ser comentadas a seguir. Falar um pouco sobre a eutrofização. O que é? É um processo que ocorre naturalmente, um pouco mais difícil ocorrer naturalmente, está muito relacionado com a influência humana, com a entrada de nutrientes no sistema. Esses nutrientes vão aumentar a produtividade primária, que pode aumentar da boom, né, de fitoplâncton, tanto de microalgas quanto de macroalgas, que podem, quando essas águas sedimentam, elas vão para o fundo, né, sedimentam para o fundo, elas vão consumir o oxigênio presente e através da reação de degradação dessa matéria orgânica. Pode gerar cenários de hipóxia ou até diminuir o oxigênio mais do que o natural. As classificações, o ambiente, vou falar sobre o oligotrófico, que seria quando a concentração de nutrientes do meio ela não altera a produtividade primária de forma a afetar a qualidade de água. E o mesotrófico, o oligotrófico é quando a concentração de nutrientes do meio altera a atividade biológica, mas não vai ser muito influente na qualidade de água. Isso. O mesotrófico é quando a concentração de nutrientes do meio afeta a atividade fitoplantônica, mas é menos ainda. Ela é menos que o eutrófico, não vai afetar tanto a qualidade de água. O eutrófico é quando a concentração de nutrientes vai aumentar muito a produção primária, e isso pode afetar a qualidade de água, gerando hipóxia, por exemplo. As causas eu já comentei. As consequências é que pode gerar tanto, como eu já comentei, hipóxia, né, a reduzir o oxigênio dissolvido, quanto ficar feio, né? Fica bem feio o ambiente, cheio de água, por exemplo, lá na China, que isso é muito frequente, fica infestado de água por causa da eutrofização. E também pode gerar distúrbios na teia trófica, favorecendo algumas espécies em prol das outras. Daí pode causar tipo blooms de diatomáceas ou alguma alga que vai produzir alguma toxina nociva, pode bioacumular e afetar os humanos ou níveis tróficos superiores. Falar um pouco sobre os índices de qualidade de água também. Os índices eles são fórmulas matemáticas, né, que compilam diversas informações dependendo para que você quer usar. E daí eles vão dar um número que vai classificar a água, dependendo do uso, né, como boa, ruim, ou eutrófico, mesotrófico, no caso dos índices de estado trófico. E falar um pouco sobre o IQA, que é o índice de qualidade de água, que é muito utilizado inclusive em legislação, né, que ele classifica como boa ou ruim a qualidade de água, ou muito boa, muito ruim, e ele é obtido através de uma fórmula que dá um peso para cada variável, como pH, nutrientes e DBO. Ele vai dar um peso e vai gerar um número no final. Esse número vai classificar a água para abastecimento público como boa, ruim, péssima. Falando muito rápido, eu acho. E o índice de vulnerabilidade, que ele classifica as águas como o grau de vulnerabilidade delas.
o IQTA, que é o Índice de Qualidade de Estações de Tratamento de Água, e existem índices de estado trófico. E para cada tipo de ambiente tem um índice específico, por causa da faixa de variação, né? E em ambientes lênticos, por exemplo, que são lagoas e lagos, tem um índice de estado trófico proposto pelo Carlson, um para rios e reservatórios, que é proposto por Lamparelli, e do nosso caso, que vai ser águas de zona costeira, que sofre influência marinha, que é o TRIX Trophic Index em inglês, que foi proposto pelo Vollenweider. Sim, se até utilizado em algumas legislações, como na Itália, no país que ele foi criado. Benefícios e malefícios de se utilizar índices. Benefícios é que eles vão compilar várias informações em um número só. Aí você não vai precisar ver vários parâmetros para dizer como está a água. Ele vai compilar e vai dar uma noção geral. E alguns malefícios é que pode ocorrer zonas de eclipse, que são tipo quando um parâmetro está fora, porém os outros estão bons. E daí quando eles são agregados no índice, o índice dá como se estivesse ok, muito bom, por exemplo, porém tem algum parâmetro que está em conformidade, está ruim. E também zona de ambiguidade, que é chamada, que é quando diversos parâmetros estão bons, estão em níveis aceitáveis, porém quando eles são aglutinados no índice, eles vão apresentar um índice com uma qualidade ruim, por exemplo. Os objetivos do trabalho é avaliar o estado trófico no baixo estuário do rio Itajaí e na zona costeira adjacente. E os específicos, avaliar a variação dos parâmetros físico-químicos, indicadores de qualidade de água, e também avaliar a variação temporal e espacial do índice de estado trófico entre julho de 2018 e dezembro de 2021. Metodologia. Falar um pouco sobre a bacia do rio Itajaí, que é essa área aqui, de cinza no mapa, é essa aqui. O rio Itajaí Açude passa aqui possui vários rios que influenciam nele. Essa área, essa bacia hidrográfica corresponde a 15% da área do estado, com 15.500 km². O estuário do rio Itajaí possui aproximadamente 70 km de extensão e ele é altamente estratificado, tipo cunha salina. Isso é quando a massa de água salgada do oceânica ela vai por baixo da água doce do rio por causa da densidade, que a do rio é muito menos densa, dela vai ficar por cima, vai estratificar o ambiente. Pontos de coleta. O Porto de Itajaí realiza o monitoramento ambiental, onde são coletados dados físico-químicos, entre outros, todos os meses. Os químicos são coletados nesses pontos aqui, representados na figura em amarelo e também aqui nos bota-fora. Com essa garrafa de Ninsky, vamos ao campo, coletamos a água, levamos para o laboratório e daí lá nós vamos fazer as análises. É coletado uma amostra de superfície e uma no fundo em cada um desses pontos, em todos os meses. Com a sonda também no campo é realizado o perfil vertical, que ele vai coletando dados de salinidade, temperatura, pH, oxigênio dissolvido em miligramas e a porcentagem de saturação do oxigênio, que é o oxigênio, a saturação dele depende da salinidade e da temperatura. Quanto maior a salinidade e a temperatura, menor é a saturação do oxigênio. Menor a facilidade do oxigênio ficar dissolvido, em outras palavras. E daí, com essa sonda, vai fazer o parâmetro, o perfil vertical. Aí nós pegamos os dados de superfície e de fundo e usamos no trabalho. O material particular de suspensão é realizado por gravimetria. Primeiro, a água coletada no estuário e na zona costeira é trazida ao laboratório com essas garrafas e elas são filtradas com um sistema de filtro a vácuo com filtro com porosidade 0,45 micrômetros. Daí isso vai reter todo o material particular de suspensão, que seria um material maior que 0,45 micrômetros. Antes esses filtros são secos na estufa por 24 horas e depois também. Aí a diferença do peso antes e depois vai dar qual o peso do NPS em miligramas por litro. Os nutrientes e a clorofila são estimados a partir de métodos colorimétricos que foram criados por Strickland e Parsons. E esses métodos, esse aqui é a análise de nitrito e esse aqui é o espectrofotômetro. E nesses métodos nós adicionamos reagentes na amostra e esses reagentes vão reagir com o nutriente em questão, no caso aqui o nitrito. E quanto mais nitrito tiver, mais vai ser o complexo, mais vai ter um complexo colorimétrico formado. E isso vai ser quantificado depois com uma curva de absorvância no espectrofotômetro e assim nós vamos estimar a concentração do nutriente em 1 litro de água.
Na verdade aqui em 15 ml, depois estima para um líquido. Para fazer a avaliação dos parâmetros, foi adotada a estratégia de avaliação espacial e temporal. A espacial vai ser realizada uma média de cada ponto, ou seja, vão ser 18 médias, uma na superfície e uma no fundo para cada ponto, ao longo dos 42 meses amostrados. Foi realizada uma média e o desvio padrão. E o erro padrão, desculpa. E a temporal, porque ia ficar muita média, porque são 42 meses analisados, e para diminuir isso, foi separado o ambiente em estratos. Aí o ponto 1, 2, 4, 5, 6, eles foram os de superfície, formaram o estrato estuário superfície, assim como no fundo, e zona costeira também. CN, o 9, o 11 e o CS formaram o estrato zona costeira superfície e o zona costeira fundo. Aí vão ser realizadas médias para cada mês, ao longo dos 42 meses, para cada estrato. O índice de estado eutrófico, que é o proposto por Vollenweider, ele é essa fórmula aqui que define ele, que é o log de 10 da clorofila A, vezes o nitrogênio inorgânico dissolvido, vezes o fósforo inorgânico dissolvido, vezes a porcentagem de saturação de oxigênio, menos 100% em módulo. Ou seja, se tiver 105% de saturação de oxigênio, vai o 5 na fórmula. Mais o 1,5 dividido pelo 1,2. O 1,5 é a soma do logaritmo mínimo para cada variável, e 1,2 é o fator de escala, que é definido pela soma do log máximo menos a soma do log mínimo vezes 0,1. Essa fórmula vai resultar o número de 1 a 10. Se ele tiver 10 entre 0 e 2 vai ser ultraligotrófico, entre 2 e 4 é ligotrófico, entre 4 e 6 mesotrófico, 6 e 8 eutrófico e 8 e 10 hipereutrófico. Também foi realizada o PSA, análise de componentes principais, que é Principal Component Analysis, em inglês, por isso PSA, que é um método estatístico que busca separar grupos de amostras conforme suas variáveis mais representativas. Por exemplo, se tiver mais salinidade, vão ficar mais juntas de um lado, se tiver um maior pH mais diferente, né, vão ficar juntos no outro. Daí ele cria um gráfico no final que vai tender a separar as amostras que tendem a ser parecidas. E essas foram as variáveis utilizadas para fazer o PSA: temperatura, salinidade, oxigênio em miligramas, o pH, nitrogênio inorgânico dissolvido, fosfato, clorofila A e coliformes fecais. Bom, os resultados. Aqui eu botei uma legendinha aqui, o estuário superfície, né, só para que eu diferenciei. Estuário fundo, zona costeira superfície, zona costeira fundo, ficar mais fácil a visualização. Primeiro a salinidade, que nos ponto 1, que é o ponto mais adentro do continente, mais a montante, ele apresentou a salinidade mais baixa, principalmente na superfície, que foi diminuindo até enquanto ele vai chegando na zona costeira, vai aumentando a salinidade. E o fundo também, ele é um pouco menos salgado aqui e aumenta. O fundo é muito maior do que a superfície, por causa como foi comentado, da inclusão da cunha salina, que vai aumentar a salinidade no fundo. E a zona costeira também, na superfície, por causa da influência, muito por causa da influência do rio, da pluma, vai ficar com a salinidade um pouco mais baixa do que no fundo. E o oxigênio dissolvido, a temperatura ela foi maior na superfície do que no fundo. O oxigênio dissolvido ele veio um pouco mais alto no início do rio, aqui no ponto 1, porque ele tem maior condição por causa da solubilidade do oxigênio ser maior nessas águas, né, que são menos salgadas. E ele veio maior e ele veio decrescendo. Ele tem um decréscimo meio grande, aqui dá para se dizer no ponto 4, que tem a chegada do rio Itajaí-Mirim, também é muito urbanizado. E isso pode estar acrescentando bastante matéria orgânica, nutrientes, isso pode estar diminuindo um pouco o oxigênio nesse ponto. Na zona costeira, o oxigênio dissolvido é alto, porque chega a pluma do estuário, chega aqui, acrescenta uma grande quantidade de nutrientes e vai ter maior disponibilidade de luz, porque não é tão turvo igual o estuário. Isso vai aumentar a produtividade primária, e a produtividade primária vai aumentar o oxigênio através da fotossíntese, né? Daí, essa água a água do estuário de fundo, de cima da zona costeira, vai produzir oxigênio, vai para o fundo também, e depois essa água volta e vai diminuindo o oxigênio progressivamente quando adentra o estuário, por causa do aumento do tempo de residência dessa água. O oxigênio dissolvido em porcentagem apresentou uma tendência parecida, como em miligramas por litro.
O pH ele vem não ácido, eu vou falar um pouco mais ácido, mas ele não está ácido, ele está um pouco mais ácido nas águas de superfície do estuário, e quando ele chega à zona costeira, o pH tem um grande aumento, muito por causa da produtividade primária. O pH no oceano é definido principalmente pela concentração de CO2, que vai reagir com a água e vai liberar H+. Vai formar ácido carbônico e vai liberar H+. Esse é o principal fator de acidificação dos oceanos. E esse pH mais alcalino, ele influencia as águas de fundo também, né, que vai aumentar um pouco seu pH, e isso vai aumentar o pH nas amostras mais próximo à costa, e o pH vai sendo diminuído progressivamente também, diminui entrando no estuário, vai ficando mais ácido. O material particular de suspensão ele é maior no estuário do que na zona costeira, no fundo ele ficou mais alto, muito por causa da ressuspensão do fundo. Bom, o silício ele é um elemento muito presente na crosta terrestre. E isso faz com que ele tenha maiores concentrações nos estuários devido à drenagem continental, principalmente na superfície, um pouco mais na superfície. Quando ele chega na zona costeira, ele é bem consumido, porém ele fica um pouco mais alto que na superfície, que tem maior influência da pluma. O fosfato, ele vem com uma concentração um pouco alta também, comparativamente do estuário para a zona costeira, porque ele também ele entra no sistema através da lixiviação das rochas, é muito presente na crosta, né, concentração menor, que está variando de 0,25 até 1,25, um pouco mais, enquanto o silício de 0 até mais de 60. Aí quando o fosfato chega na zona costeira, ele é um pouco mais baixo na superfície da zona costeira, devido ao consumo pelos organismos, pelos produtores primários, e também pela influência da pluma, que o fosfato tem uma grande tendência de se absorver ao material particular de suspensão. De como a pluma está chegando ali, ele pode estar absorvido nela, no sedimento fino, né? Aí no fundo ele é um pouco maior, um pouco por causa da regeneração que ocorre. E esses pontos 1 e 2 aqui, no fundo, o fosfato apresentou os maiores valores. Nesses pontos o pH estava menor e a salinidade também estava menor. E o pH menor e a salinidade menor, elas desfavorecem o fosfato se absorver o sedimento fino. Então isso vai fazer com que tenha mais fosfato. Possivelmente isso fez com que aumentasse a concentração de fosfato. Então no ponto 4, que ele teve um leve aumento nessa região, possivelmente por causa da influência do rio Itajaí, e o fosfato também ele tem uma grande parte de contribuição da sua concentração devido ao esgoto doméstico, que ele é muito utilizado em detergentes. O amônio também ele tem um grande aumento aqui no ponto 4, talvez, possivelmente por causa do rio Itajaí Mirim. E o amônio também ele é indicativo de entrada recente de matéria orgânica e de atividade biológica também. O nitrito e o nitrato apresentam tendência parecida, né? O nitrato ele tem uma concentração maior que o nitrito, porque ele também entra no sistema através da lixiviação das rochas. E ele é característico, assim, digamos, de água estuarina, tem muito em águas estuárias. No Rio Itajaí, por exemplo. Ele também é bem consumido na zona costeira e bem diluído, né? Toda a água que vai chegando com uma carga alta de nutrientes, na zona costeira é bastante diluída, além de ser consumido. O NIT também ele apresentou a tendência de ser maior no ponto 4, muito por causa do amônio, influenciado pelo amônio, e a sua concentração foi muito parecida com a do nitrato, que é o que tem relativamente maior concentração, principalmente no estuário. Razão NP é a razão de Redfield, que é o pesquisador Redfield que fez, que ele diz que o ideal para o crescimento bom fitoplantônico seria 16 mols de nitrogênio, dependente da forma de oxidação, para 1 de fosfato. Então é realizada uma divisão do NIT pelo fosfato, e daí se chegou nessa figura. Que como o NID não apresentou tanta variação, quer dizer, como o fosfato não apresentou tanta variação, a razão NP seguiu mais
foi mais dominada, digamos, pela variação do nível. E aqui o ótimo é 16, então 16 cortaria aqui, né? E se tiver mais de 16, se diz que o ambiente tem a tendência de ser limitado por fosfato. Se tiver menos que 16, tem a tendência de ser limitado por nitrogênio. E o índice de estado hidrotrófico, no geral, em todos os pontos, os 42 meses dos 18 pontos analisados, 57% das amostras foram classificadas como mesotróficas, 40% eutróficas e 3% oligotróficas. Por ponto amostral, o estuário apresentou maior índice de estado hidrotrófico, né? Na superfície, o que influenciou isso foi muito a concentração de nutrientes. E na zona costeira, apresentou os valores mais baixos na superfície. No fundo, os valores foram um pouco mais altos, muito por causa do oxigênio dissolvido, por influência do oxigênio dissolvido, assim como nos pontos 1 e 2. O oxigênio dissolvido estava mais baixo nesses pontos. A variação temporal. A descarga fluvial, ela é medida, foi utilizado os dados que o LOF disponibilizou para nós, e ela é medida de uma estação lá em Dayal, a partir do nível da água. E esses valores foram realizados uma média, tipo, vamos dizer que a saída de campo foi no dia 15. Aí é pego os valores do dia 13 até o dia 15 e realizado uma média e também o erro padrão para compor cada mês, né? Daí essa foi a vazão. A salinidade, no estuário, a salinidade é basicamente definida pela vazão, né? E pela maré. Se a vazão estiver muito alta, se chover muito, vai acrescentar muita água doce ao sistema e vai tender a deixar a água mais doce, menos salgada. No estuário, os valores variaram em 33,8 e 0,5, na zona costeira em 35,2 e 22,9. E se chover pouco, eu esqueci de falar isso, se chover muito pouco também, o mar tende a tomar conta, tende a adentrar um pouco mais e aumentar a salinidade. Isso foi observado nesse período, que a salinidade na superfície estava bem baixa e teve uma vazão relativamente alta nesse período. Inclusive que influenciou na zona costeira, possivelmente a salinidade na superfície. E como estava tendo muita vazão, acrescentou muita água doce na superfície da zona costeira. Não sei se ficou bom entender. A temperatura também ela apresentou uma clara variação sazonal, né? Com destaque para alguns períodos onde estava muito diferente a superfície do fundo. E esse período aqui também. Esse período aqui é importante, lembrem de março de 2020 e fevereiro de 2020, lembrem-se disso. E eu vou falar bastante sobre isso. E ocorreu uma estratificação nesse período aqui, tanto por causa da diferença de salinidade, de temperatura, e a salinidade também nesse período estava bem diferente, principalmente aqui em fevereiro de 2020, entre o fundo e a superfície. Isso contribuiu para estratificar o sistema e isso gerou alguns problemas, como por exemplo, ocorreu situações de hipóxia, que é quando o oxigênio dissolvido ele é abaixo de 2 mg por litro, ocorreu uma hipóxia no estuário. Isso ocorreu provavelmente devido ao grande produtividade primária que ocorreu entre fevereiro e março de 2020. Estava tendo uma baixa vazão nesse período, a produtividade estava alta, ó, que é um período de bastante produtividade, que era verão, né? No verão a produtividade sempre é maior, quase sempre é maior. E a temperatura também. Isso aqui foi o que criou o ambiente perfeito, digamos, para reduzir o oxigênio da zona costeira, que posteriormente com a inclusão da cunha salina, ele diminuiu ainda mais no fundo do estuário. Nesse período também, foram os períodos que foram observados os menores valores de pH, tanto no estuário quanto na zona costeira. E no fundo também o pH reduziu muito aqui em fevereiro de 2020, por causa do oxigênio estava sendo produzido na superfície, ele não conseguia descer para o fundo. Aí a respiração tomava conta e liberava muito CO2 no meio, e o CO2 liberava o H+, com a reação com a água, né?
E também estava tendo muita matéria orgânica sendo produzida na superfície, e quando ela sedimentava, a degradação dessa matéria orgânica também pode acidificar o ambiente. O material particulado de suspensão, achei interessante trazer para citar esses períodos que estava ocorrendo uma obra na bacia de evolução, para aumentar a bacia de evolução aqui no rio Itajaí, para melhorar as manobras dos navios, né? E aumentou muito o material particulado de suspensão. Não só as médias, quanto o erro ficou muito grande, que indica que essas médias são compostas por pontos mais adentro e mais a fundo, mais próximo à costa. Os pontos mais próximos à costa aumentaram muito sua concentração de MPS e em relação aos outros, o que aumentou muito a média e o erro também, que é a diferença entre as que compõem a média. Nesse período aqui estava ocorrendo. E nesse período, em agosto de 2020, a vazão estava muito alta também, que pode ter aumentado, pode ter sido que aumentou o material particulado de suspensão. O silício, ele apresentou uma variação que foi muito parecida com o ciclo do arroz, que nesses períodos aqui, entre julho e setembro, eles começam a captar, os produtores começam a captar água do estuário para irrigar as plantações de arroz. E a planta arroz, cerca de 10% da massa total dela é composta por silício. Então, quando eles jogam água lá no arroz, o arroz sequestra o silício, né, e outros nutrientes, mas aqui eu estou falando de silício, e ele vai, quando a água volta para o estuário, ela vai ter uma concentração menor desse nutriente. E quando eles param de utilizar essa água para irrigação, entre janeiro e março, que eles param, e a concentração aumentou. Março aumentou um pouco, e depois de março começou a aumentar, então ficou bem claro esse período. Fosfato também, quando ocorreu aquela situação de estratificação e hipóxia, o fosfato no fundo ele estava muito elevado, muito por conta da regeneração, o fito que estava sendo criado, crescendo na superfície, e quando ele sedimentou, ele era regenerado a matéria dele e dispunha o fosfato para a coluna da água, que aumentou também bastante aqui no fundo do estuário. O NID, o nitrogênio inorgânico total, ele apresentou maiores valores entre setembro e março e menores valores entre maio e junho. Esse aqui é o gráfico da porcentagem de NID. O verde representa o amônio, o vermelho representa o nitrito e o azul representa o nitrato. Então essa aqui é quanto por cento que tinha em cada mês no estuário superfície e no estuário fundo. No estuário superfície, como as águas são mais continentais, tem maior concentração de nitrato, isso fez com que ele fosse mais representativo nesse local. No fundo também, apesar de ter influência do rio, né, do nitrato, do rio de nitrato proveniente da água fluvial, o fundo ele tem bastante influência da água costeira, que na água costeira, na superfície aqui, no fundo aqui, o mais representativo é o amônio, porque a produtividade primária libera o amônio e já vai lá outro fito e pega ele para utilizar, né? Eles não dá tempo de ser oxidado essa matéria, então o amônio vai ser o mais representativo. Esse período também de fevereiro e março de 2020, como eu já tinha falado, estava vindo de uma alta produtividade primária na superfície, que contribuiu para o fundo depois, né? Para a hipoxia no fundo, para a hipóxia no fundo. E nesse período, em março de 2020, também ficou muito alto a clorofila A na superfície e o erro padrão. E como a vazão estava muito baixa, possivelmente a água da zona costeira influenciou nos pontos mais próximos da desembocadura, o que fez com que a média ficasse alta e o erro também ficasse alto. E o índice eutrófico temporalmente, que é a faixa 6, acima do 6 ele está eutrófico, abaixo do 4 ele está mesotrófico. Aqui não teve nenhum mesotrófico, aqui teve um. E o estuário apresentou os maiores valores entre novembro e março, e a superfície teve maior influência dos nutrientes. E o fundo teve maior influência da porcentagem de oxigênio e da clorofila A.
Porque, como já foi comentado, essa clorofila ela é produzida na superfície da zona costeira e depois, ela, com a cunha salina, ela entra no estuário. E também os menores valores de oxigênio dissolvido, porque as águas do fundo do estuário, elas têm, por causa do tempo de residência maior, elas vão ter um pouco menor a concentração de oxigênio. Na zona costeira, os maiores valores foram encontrados no verão e no fundo. Entre fevereiro e março de 2020 aconteceu a hipóxia, né? Fevereiro, março de 2020, aqui ó, no fundo estava bem elevado o estado trófico. E entre agosto e outubro de 2018 e junho a julho de 2019 estava ocorrendo a obra da bacia de evolução e estava com uma baixa vazão. E quando eles retiravam o sedimento do fundo, esse sedimento é muito anóxico e daí ele vai diminuir o oxigênio da coluna da água e também ele aumenta muito o amônio, porque o amônio é muito presente no sedimento. E o amônio alto também influenciou o índice ser elevado. E destaque para o verão, que o verão teve a tendência de aumentar o estado trófico do ambiente, muito por causa da maior carga de efluentes. O estuário na superfície ele teve 62% de amostras eutróficas e 38% mesotróficas. No fundo do estuário, 1% oligotrófico, 40% mesotrófico, 59% eutrófico. Na zona costeira, 13% na superfície, 13% oligotróficas, 10% eutróficas e 77% mesotróficas. No fundo, 2% oligotrófico, 18% eutrófico e 80% mesotrófico. Dá para ver uma clara diferença, né, entre o estuário e a zona costeira. E o PCA foi realizado com as variáveis que eu já tinha falado, e o fundo são os em vermelho e a superfície é os em amarelinho. E o que mais influenciou nesse eixo aqui foram os valores de oxigênio e pH, que puxaram mais as amostras, que como no fundo do estuário é influenciado pela água costeira, vai ter a salinidade maior, o pH maior, mais alcalino, e vai ter uma maior concentração de clorofila também. E aqui na zona costeira, o fundo então mais para cá, a superfície mais para cá, e no fundo tem a salinidade um pouco maior, o fosfato também, né, como já foi comentado, e na água superficial o pH um pouco mais alcalino, que puxou as amostras para cá, além de ter a profundidade primária que vai aumentar o pH, aumentar o oxigênio, a clorofila, também tem a influência da pluma que vai aumentar o silício, o nídeo e os coliformes fecais. Conclusão. Ficou muito clara a interação entre os estratos, né, do estuário e da zona costeira. O estuário de superfície vai ter uma grande quantidade de nutrientes, que vai adicionar isso no fundo, na zona costeira, na superfície, e vai aumentar muito a profundidade primária. Essa água vai influenciar no fundo, que depois vai retornar pela cunha salina no estuário e vai voltar a influenciar o fundo do estuário. A risicultura também, a produção do arroz ficou bem evidente, né, na influência na concentração do silício. A estratificação pode ser o estopim da hipóxia, quando tem no verão, né, tem maior carga de nutrientes, tem maior metabolismo, também está mais acelerado, vai ter maior produtividade primária. E quando esses organismos começam a morrer, como já foi comentado, né, eles morrem, sedimentam e vão consumir o oxigênio do fundo. Se estiver muito estratificado, o oxigênio que é produzido na superfície ele não vai conseguir se difundir para o fundo. Isso vai gerar hipóxia no fundo. E algumas amostras eutrofizadas já representam um alerta, apesar de o rio Itajaí-Açu estar muito bem em comparação com outras áreas parecidas. Já tem algumas amostras eutrofizadas que já representam que está tendo uma carga de efluentes grande sendo adicionadas no sistema. O estuário é mais eutrofizado que a zona costeira. E também que tem uma capacidade muito grande de diluição, apesar de chegar muitos efluentes no estuário, ele consegue diluir muito bem isso e não afetar tanto a zona costeira, como é no estuário. E o verão é mais eutrófico, muito pelo efeito da luz, né, maior incidência solar, temperatura também, que aumenta o metabolismo, e o aumento populacional também nas cidades de veraneio, né, que vem muita gente para essa região do litoral nas férias, e aumenta uma carga de efluentes que podem gerar eutrofização. E é isso, obrigado pela atenção.